no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A carta aos Efésios é uma carta que é uma mescla de parte teológica com questões práticas, e teológicas e práticas. E nesse capítulo 4, o que nós vemos é Paulo falando bastante sobre unidade, falando também sobre relacionamento, sobre comportamento, como nós devemos andar uma vez que nós estamos em Cristo Jesus. É interessante nós percebemos Paulo enfatizando a necessidade de entendermos aquilo que o Senhor começou dentro de nós. E isso nós podemos perceber no capítulo 3, quando ele faz uma oração, quando ele ora. Na verdade, é a segunda oração que ele faz nesta carta. E é interessante ver por que Paulo ora. E em determinado momento da sua oração, no capítulo 3, verso 16, ele diz que ora para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E ele ora também para que a igreja fosse alicerçada em amor. Alicerçada em amor. Porque alicerçada em amor, a igreja poderia compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Capítulo 4, ele começa a falar sobre andar de modo digno da vocação que fosse chamados. Nós todos fomos chamados para andar de modo digno, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Ele também fala que nós não devemos andar como os gentios, não devemos andar na vaidade dos nossos próprios do nosso próprio entendimento, dos nossos próprios pensamentos. Isso nós vemos no verso 17. E lá no capítulo 5 ele conclui falando sobre andar também, que nós devemos andar em amor. Ele gasta uma parte desta carta para falar sobre relacionamento, como nós devemos andar no relacionamento um para com os outros, como nós devemos nos relacionar. E isso é algo muito importante na vida de um cristão. E isso tem a ver com este homem interior que ressurgiu em Cristo Jesus, que nasceu de novo. Bom, o tema dessa mensagem é retificando relacionamentos. Nós estamos iniciando a 4ª semana dos nossos 40 dias de jejum e oração. Na primeira semana, falamos sobre tudo começa com Cristo. Qualquer transformação, qualquer grande obra, uma reforma, uma transformação, uma restauração, começa com aquele que mudou a nossa história. E não só a nossa história, mas mudou a história da humanidade. E eu disse naquela ocasião que
os 3 maiores acontecimentos da história, teve um único personagem, Jesus Cristo. Seu nascimento, sua morte e sua ressurreição. E o 4º maior acontecimento terá ele também como protagonista, porque ele voltará para levar a sua igreja. Tudo começa com Cristo. Primeira semana. Na segunda semana, o pastor Márcio esteve falando aqui sobre renovar o compromisso. Levar a sério o compromisso com Deus, entendendo o significado de tal compromisso, bem como as implicações que devem me levar a entender, a obedecer a palavra de Deus, a me envolver com a sua igreja e também assumir responsabilidades diante da sociedade. O compromisso com o Senhor, restaurar esse compromisso é de suma importância se nós queremos uma transformação, uma reforma em nossas vidas. Hoje nós vemos pessoas que não têm compromisso com nada. E o maior compromisso que nós podemos ter na vida é um compromisso de conhecermos o Senhor, de nos relacionarmos com Ele e vivermos para a sua glória. Semana passada, a 3ª semana, o Henrique falou sobre construindo o caráter. Ele diz da necessidade de entendermos que Deus quer transformar a nossa vida, que Deus quer transformar o nosso caráter, quer nos transformar de glória em glória. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas, Ele tem poder para completá-la, forjando o caráter de Cristo em nós. Hoje, na 4ª semana, nós vamos falar sobre retificando relacionamentos. Este tema está profundamente ligado aos 3 anteriores, e por isso os mencionei. E também está ligado aos devocionais que já tivemos até aqui. Se recomeçamos com Cristo, é porque temos nele o modelo perfeito que vai nortear nossos relacionamentos, à medida que vamos assumindo o compromisso com a sua palavra. Nela encontramos diretrizes e princípios para nos relacionar. Na palavra de Deus, nós encontramos aquilo que nós precisamos para nos relacionar bem. Podemos dizer que na construção do caráter de Cristo em nós, os relacionamentos são a grande prova de fogo que nos desafia à construção deste caráter, o caráter do Mestre em nossas vidas. O relacionamento é a grande prova de fogo, é onde nós somos testados no desenvolvimento, no crescimento, no forjar do caráter de Cristo em nós. Eu me atrevo a dizer que é justamente neste ponto que podemos emperrar. E é exatamente aqui que ficam travadas as possibilidades. O casamento trava, a família trava, as oportunidades elas emperram, a igreja trava, e travam todas as possibilidades nas mais diversas áreas, mais diversas esferas da vida, onde as coisas poderiam caminhar tão bem, mas não caminham. Onde as coisas poderiam fluir, mas não fluem. E é exatamente aqui que nós emperramos. É exatamente aqui que o nosso caráter não é forjado, não é trabalhado, que o nosso compromisso com a palavra fica nebuloso, defeituoso. É exatamente aqui nos relacionamentos onde as coisas parecem que emperram. E precisamos entender o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, para que possamos nos relacionar como Ele planejou para nós. Mas por que as coisas deveriam caminhar tão bem e não caminham? Por que as coisas emperram? Bom, desde a queda do homem, o relacionamento tem sido um palco de exposição do caráter pecaminoso. Tem sido um palco onde o caráter pecaminoso se apresenta, fica em evidência. E os atores do pecado se apresentam ali. O egoísmo, o orgulhoso, o ciumento, o avarento, o cobiçador, o raivoso, o irado. O elenco é vasto, mas não há aqui nesse palco escuro encenações. É vida real.
ou poderíamos chamar de morte real. Vejamos então, se não é dessa forma, após a queda, lá em Gênesis 4:4, nós temos o incidente entre Abel e seu irmão Caim. Lá em Gênesis 4, de 4-6, diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Os irmãos, na sua oferenda, na sua oferta ao Senhor, um é aceito, a sua oferta é aceita e a outra não. E Caim, movido de raiva, de ciúmes, ficou irado, sobremaneira caiu-lhe o semblante diante da recusa da sua oferta, e porque Abel tinha sido aceito pelo Senhor naquele momento. A Bíblia King James diz que Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. E é interessante pensarmos isso, porque a expressão das pessoas quando ficam iradas realmente mudam, realmente ficam transformados. E é fácil perceber que essa expressão de ira, de amargura, de raiva, de ciúmes, era algo muito forte, porque depois, lá no verso 8, Caim convida seu irmão para o campo e o mata. O primeiro homicídio acontece aí, logo depois da queda. No verso 6, antes do homicídio, porém, Caim foi confrontado pelo Senhor, dizendo: por que estás furioso? O Senhor percebeu a fúria, o semblante e principalmente o coração de Caim. E por que tal motivo? Porque o teu rosto está transtornado, o Senhor diz a ele. E o Senhor faz um alerta importante: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita a tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Começa a entrar em cena os relacionamentos complicados, o egoísmo, a raiva, o ódio, os ciúmes começam a entrar em cena no palco da vida, no palco da história. Em Êxodo, mais adiante, em Êxodo capítulo 20, nós temos a lista dos 10 mandamentos. E lá está, se eu não me engano, o mandamento número 5 ou 6. Não matarás, não matarás. Mas Caim matou seu irmão quando ficou irado, e o seu rosto assumiu uma expressão maligna. Não matarás. A verdade é que no Sermão do Monte, que tem sido largamente enfatizado nas devocionais, e vai continuar essa semana, Jesus traz à tona este mandamento, e não apenas o traz, mas o aprofunda. Em Mateus 5:21 ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Jesus diz: eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a juízo. O mesmo ele vai falar sobre o adultério. O que está escrito lá: não adulterarás, mas eu digo que vocês só cobiçarem, vocês já cometeram o adultério. O que Jesus está fazendo? Ele está aprofundando, está levando a ação para aquele sentimento, aquele desejo interior. Então, o que nós podemos perceber é que Caim, ele não matou Abel somente quando ele praticou a ação, mas quando ele ficou irado, quando ele ficou com raiva, quando ele ficou amargurado, quando o seu semblante ficou com uma expressão maligna, ali ele maquinou a morte do seu irmão. Jesus, ele traz isso à tona e aprofunda a questão. E é exatamente isso que nós devemos pensar. Seguir a Jesus, andar com Jesus, não é apenas deixar de fazer as coisas erradas.
praticar as coisas erradas, mas é também deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe no nosso interior e mude a nossa vida, mude a nossa história, mude a nossa maneira de agir, através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, daquilo que nós precisamos dominar dentro de nós. Em Gênesis, capítulo 27, verso 41, nós temos a história de outros dois irmãos, Jacó e Esaú. O verso 41 diz: passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção que o seu pai o tinha abençoado. E disse consigo: vêm próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Só rapidamente falando do contexto da história, nós sabemos que Isaac tinha 2 filhos, Jacó e Esaú, e por direito, Esaú tinha o direito de primogenitura, ele era aquele que ia herdar as bênçãos do pai, e Jacó, junto com a sua mãe, enganou o seu pai, e tomou esse direito de Esaú, e isso era algo muito sério, foi algo muito sério, muito afrontoso para Esaú. Tinha implicações não só de bens, mas tinha implicações espirituais sérias. E por conta disso, quando Esaú soube do caso, diz o texto que nós lemos que ele odiou a Jacó por causa da bênção que seu pai o tinha abençoado. E prometeu, quando papai morrer, passando luto, eu vou matar Jacó. Por conta disso, a mãe, sua mãe, pediu para que ele fosse ficar uns tempos na casa do titio, para que Labão, para que a fúria do seu irmão passasse, ficasse um tempo no exílio, para quem sabe depois, aquela fúria, aquela mágoa passasse, e eles pudessem então resolver a questão. Passaram-se 20 anos. 20 anos, mais ou menos 20 anos. Eles não se viram mais. Esaú e Jacó iriam se reencontrar mais tarde. Durante esses anos, Esaú acumulou ódio, Jacó culpa e medo. Mas, nesse episódio, não houve morte. Nesse episódio, o que houve foi uma reconciliação. De fato, Jacó, no Val de Jaboque, acabara de ter um encontro com o Senhor, um encontro duríssimo com o Senhor. Aqueles encontros onde nós saímos mancando, doloridos, mas transformados. Foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó, o enganador. Durante esses anos, provavelmente também o coração de Esaú foi sendo trabalhado, foi sendo transformado. E Esaú, junto com Jacó, teve um encontro magnífico. No capítulo 36, nós temos uma das passagens mais lindas das Escrituras. Jacó está indo de encontro ao seu irmão Esaú, e não sabe o que vai acontecer, e de repente aquele que disse que iria matar, sai correndo ao seu encontro, e eles se abraçam, e se beijam, e choram, e conhecem as suas famílias, e há um perdão, um reencontro ali. O que aconteceu naquele momento foi o poder maior do que o ódio, do que a mágoa, do que a culpa, foi o poder do perdão. Mas nós podemos perceber que em cena, no palco da vida, continua as manifestações dos relacionamentos complicados, da carne tomando lugar muitas vezes na vida do homem. Em Gênesis 37, verso 3 a 4, conta a história de José e seus irmãos. E diz lá o texto: ora, Israel, esse Israel é Jacó, que teve o seu nome mudado lá no Val de Jaboque. Ele deixou de ser um enganador Jacó para ser um príncipe, um valente, um homem de Deus. Ora, Israel amava mais José que a todos os seus filhos. Imagina, ele tinha 12 filhos e amava mais José. Por quê? José era o filho da sua velhice.
e ele fez-lhe túnica, uma túnica talhada, uma túnica bem feita, de mangas compridas. Quando seus irmãos viram aquilo, seus irmãos viu o que o pai tinha feito, e que o pai amava mais do que todos os outros filhos, eles odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. A partir daquele momento, José passou a ser uma pessoa não era bem-vindo mais entre seus irmãos. Depois, para complicar ainda mais, José teve sonhos. E nesses sonhos ele dizia que estavam os seus irmãos colhendo os feixes, e de repente o seu feixe ficou de pé, e os feixes dos seus irmãos se curvavam diante dele. E aí a coisa ficou mais feia para ele. E ficou ainda mais complicada, porque ele disse que teve um sonho em que a lua e 12 estrelas se curvavam diante dele, a ponto do seu pai falar assim: que você está falando? Que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você e seus irmãos? Mas seu pai ficou pensativo a respeito daquelas questões. Nesta questão de relacionamento, só enfatizando a história, conta que os seus irmãos odiaram tanto José, que planejaram matá-lo, depois jogaram num buraco e por fim o venderam. E ele foi parar no Egito, e com o propósito de Deus ele se tornou lá a segunda pessoa no Egito, uma pessoa muito importante no Egito. De fato, os seus irmãos, seu pai, sua mãe, seus irmãos foram até ele, e ali foram socorridos no tempo de escassez. Nesta questão de relacionamento, o livro de Gênesis é só uma prévia do que viria, até chegar até os dias atuais. Os irmãos repararam como a ira, o ódio, foi dominante nas histórias que acabei de narrar? O ódio é uma bomba que implode e que explode, que destrói o homem por dentro e por vezes destrói aqueles que estão ao seu redor. O ódio é esta bomba maligna, carnal, que implode o homem por dentro, que o destrói por dentro, que destrói as pessoas que estão por fora também. Este tema, retificando relacionamentos, me chamou a atenção, principalmente pela utilização do verbo retificar. Não é muito usual, pelo menos por mim, mas embora eu compreenda o significado do verbo, que significa consertar, corrigir e etc., eu penso que o pastor Edson Queiroz, autor do livro, fora feliz na utilização da palavra. Retificar me lembra carro, e talvez lembre a você também. Manter um carro em bom funcionamento é algo que exige certos cuidados com as peças internas, no geral. Retificar o motor é a forma que temos de consertar as peças estragadas devido ao desgaste, devido ao esforço, aquele esforço constante, o constante atrito e também as altas temperaturas. Aqui, uma metáfora, a fim de reforçar a necessidade que temos de retificar relacionamentos. Principalmente porque é uma forma de também trabalharmos áreas de nossas vidas, outras áreas da nossa vida para a formação do nosso caráter. Nesta nossa caminhada, fica evidente o desgaste. Nesta nossa caminhada de vida, há um esforço que às vezes nos deixa cansado. Há também um constante atrito, com atrito aqui e ali, dentro de casa, fora de casa, no serviço, o atrito é constante, na igreja. E também, às vezes, nós vivemos altas temperaturas em conversas e em relacionamentos. Tudo isso é inevitável. Quando um carro começa a dar sinais de que algo está errado, um barulho, uma luz no painel, leva-se o carro ao especialista. Rapidamente, a não ser que seja o Isaac ou o Rogério, que são mecânicos. Mas é assim que a gente age.
Você não continua rodando enquanto as coisas estão confusas, enquanto você não percebe, você não sabe o que está acontecendo. Mas e nós, o que fazemos? Primeira coisa, nós precisamos perceber que algo errado está acontecendo dentro de nós. E aqui é a grande dificuldade, talvez a grande sacada, porque muitas vezes nós não percebemos o que está acontecendo. Ou se percebemos, nós ignoramos. Nós ignoramos o barulho diferente dentro do nosso coração. Nós ignoramos a alta temperatura dentro de nós em determinados momentos. Nós ignoramos pensamentos complicados, sentimentos que não deveriam estar ali, estão. E aí, tocamos a nossa vida. O que nós devemos fazer? Como devemos agir? Bom, nós temos o nosso manual. Deus nos deu o manual. Agora, eu confesso para você, e eu entendo que a palavra de Deus é a verdade, é a nossa regra de fé e de prática, mas muitas vezes eu me deparo com textos, com direções e com princípios, e eu olho para mim e digo, isso aqui é muito difícil, é complicado, isso aqui vai exigir demais de mim. E os meus comportamentos continuam indo na direção oposta àquilo que eu estou vendo. O escritor Milor Fernandes, ele tem uma frase interessante que ele diz que sofre de minfobia. Minfobia. Em outras palavras, ele está dizendo, eu tenho medo de mim. Tenho medo de mim todos os dias. E às vezes nós precisamos também ter esse sentimento. E perceber que nós temos um potencial para fazer, falar e agir de maneira devastadora. Não apenas para as pessoas que estão próximas de nós, mas também para nós mesmos. Por isso o apóstolo Paulo diz, o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, esse faço, miserável homem que sou. O que fazer então, se eu olho aqui e a coisa é difícil demais? Bom, Deus não apenas nos dá um manual para consertarmos esse barulho, essa coisa esquisita que parece que não faz parte de nós, mas está ali. E Ele também nos apresenta um mecânico. Ele também não apenas nos apresenta um mecânico, mas Ele colocou dentro de nós esse mecânico, o Espírito Santo. Aquele que vai nos guiar, que vai nos dar força, que vai fazer que seja produzido em nós aquilo que nós precisamos para nos relacionar bem. João 14, 26, Jesus diz, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. A verdade é que há coisas dentro de nós que não serão retificadas com livros de autoajuda, com terapia, ou com 10 ou 12 passos para isso ou para aquilo. Tudo isso pode ser bom, tudo isso pode te ajudar por um tempo, mas a verdade é que nós precisamos nos despojar do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e precisamos renovar a nossa mente e nos revestir do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso que o caráter cristão tem muito a ver com relacionamentos. Por isso, o apóstolo Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. Por isso, todos os dias nós precisamos ir à palavra, ir ao Espírito Santo e falar assim, me ajuda, eu não consigo, eu não dou conta disso. Então, eu tenho a palavra, eu tenho também o Espírito Santo. Como é que eu me revisto do novo homem? Como é que eu me revisto deste novo homem que Deus criou em mim? Como é que eu consigo me revestir? Porque Paulo vai repetir isso constantemente. Se despojem e se revistam. Se despojem do velho homem e se revistam. Como é que eu faço isso?
Primeira, a palavra de Deus, o Espírito Santo e as direções da palavra que vai me ajudar, e o Espírito que vai me ajudar. O Espírito Santo Deus que vai me ajudar no cumprimento, nas ações que o Senhor quer que eu tenha, nos pensamentos e nos sentimentos que Ele quer que eu cultive no meu dia a dia. Primeira coisa, fale a verdade, abandone a mentira. O verso 5, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Primeira coisa é começarmos a andar em verdade, a termos relacionamentos verdadeiros, genuínos, e não andarmos na mentira, caminharmos em verdade. O Senhor é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e Ele quer que a gente ande em verdade. Em João, capítulo 8, verso 44, Jesus diz que o diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Diz que ele é mentiroso e pai da mentira. Primeiro passo, então, para que eu me revista do novo homem, eu preciso andar em verdade. E o Espírito Santo vai me ajudar nesse processo. Segunda coisa, eu preciso dominar a ira. Não seja dominado pela ira. Verso 23, ele diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe que a ira domine o seu coração. Não se deixe dominar por ela. Aprenda a submeter essa ira à cruz de Cristo, à ação do Espírito Santo de Deus. Talvez aqui seja algo importante para enfatizarmos, porque muitas vezes nós queremos relativizar a nossa ira, por causa do comportamento do outro, por causa do que o outro fez. A palavra de Deus diz que eu tenho que dominar essa ira, que eu não posso deixar que o sol se ponha sobre a minha ira, mas que eu tenho que deixar essa ira. Eu não posso pecar. E aqui um desafio gigante para nós. Terceira coisa, seja honesto, trabalhe e lembre-se dos outros, lembre-se dos que passam necessidade. Verso 28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Acudir ao necessitado. Os relacionamentos, eles passam por essa ajuda, por enxergar o outro, por ver a necessidade do outro, entender as necessidades do necessitado. Não apenas da necessidade física, da necessidade de alimento, mas da necessidade emocional. Tudo aquilo que envolve a necessidade humana, da presença de gente, do ombro, do ouvido. Tudo aquilo que vai preencher, que vai ajudar alguém de alguma forma. Dessa maneira também eu me revisto do novo homem. E eu cresço. E eu desenvolvo o caráter de Cristo. 4. Identifique os pecados que minam sua vida e relacionamentos e elimine-os. Verso 31. Longe de vós toda amargura. Na tradução da King James diz: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Toda maldade. Identifique esses pecados e elimine. Como é que eu vou eliminar isso? Você tem a palavra, você tem o Espírito Santo de Deus. É um processo. Não estou dizendo que é algo que vai acontecer instantaneamente, mas é algo que deve fazer parte da nossa vida, uma luta constante, diária, todos os dias. A amargura, o que é amargura? A amargura é um sentimento pecaminoso. Não é apenas um sentimento pecaminoso, mas é uma raiz amarga, capaz de produzir fruto. Senão, Hebreus 12, 15 diz
que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Converse com alguém amargurado. Gaste 1 hora, 2 horas com alguém amargurado. Eu tenho certeza que você vai sair daquela conversa, daquele tempo, também amargurado, se não vigiar a mente e o coração. A amargura é algo ruim no meio do corpo de Cristo. Por isso, que nenhuma raiz de amargura brote e perturbe muitos e contamine muitos. Se identificar a amargura, elimine. E assim, o novo homem eu sou revestido do novo homem no meu interior. Se você identificar também a cólera, o que é a cólera? A cólera é um impulso violento contra uma ofensa. É o famoso pavio curto. É aquela pessoa colérica, aquela pessoa que ela imediatamente ela responde a qualquer ofensa. E alguns dizem, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Todo mundo me conhece, eu sou assim. E eu digo, existe algo chamado domínio próprio que o Espírito Santo de Deus pode produzir em nós. Cólera, impulso violento contra uma ofensa. Elimine também a ira. A ira é uma disposição natural. É um camarada mal-humorado. É aquele cara que está mal-humorado sempre. Está sempre com uma disposição natural. Quando as pessoas olham para ele, quando ele chega, sabe que está vindo ali alguém que é de pouco sorriso. É uma pessoa que amedronta as outras, que não é de muita conversa. Na sua casa, você é mal-humorado? Você é uma pessoa irada? No seu trabalho, essa é uma disposição natural sua, esse mau humor. Anos atrás, li um livro interessante, que falava sobre os temperamentos controlados pelo Espírito. E eu entendi perfeitamente a intenção do pastor que escreveu o livro. Mas também percebi também que muitas pessoas começaram a ler aquele livro que falava de 4 temperamentos inerentes às pessoas. E as pessoas não liam com a intenção que o autor tinha de ter aqueles temperamentos controlados, porque o nosso temperamento ele pode ser usado para o bem ou para o mal, dependendo da situação. Mas muitas pessoas liam aquele livro para justificar aquilo que ela era, sem deixar que o Espírito Santo de Deus transforme de dentro para fora, que mude, que controle o seu temperamento. Era uma leitura apenas para validar o seu comportamento e não uma leitura para submeter aquele comportamento ao escrutínio do Espírito Santo de Deus, para que houvesse uma mudança, para que haja uma mudança genuína na vida da pessoa. E aí, de repente, começa as pessoas a falar assim, mas eu sou assim mesmo, eu sou melancólico. E ela vive daquela forma, como se aquilo fosse normal. A vida dela é a melancolia. E ela vive com aquele temperamento melancólico quando Cristo veio para mudar a sua vida, transformar a sua vida. Tristeza, dor. Eu sou um pobre coitado. Ora por mim, pastor. A minha vida é só luta, só luta. E existe aquele que dizia, pastor, eu sou assim mesmo. Eu sou colérico. Sou colérico, todo mundo me conhece, na minha casa eu sou assim, colérico. Mas meus filhos, a minha esposa me respeitam do jeito que eu sou, porque já me conhece. Às vezes os filhos e a esposa não respeitam, têm medo de você. Porque você já enraizou, engessou na sua cabeça que você é assim e que o Espírito Santo de Deus não tem poder para mudar a sua vida. Outros dizem, eu sou sanguíneo. Eu sou igual Pedro, eu sou sanguíneo. Ainda se compara ao apóstolo.
Alguns não são sanguíneos, são hemorrágicos. Precisamos identificar todo esse comportamento e eliminar das nossas vidas. E nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, e podemos, em nome de Jesus, ser transformados por um poder que entrou nas nossas vidas para nos mudar, para nos transformar de verdade. Blasfêmia. Blasfêmia é a calúnia, a difamação, um discurso maldoso contra o nome de alguém. Elimine todo esse comportamento de falar mal dos outros. Identifique esses comportamentos, esses pecados. Aqui nós temos uma lista, se você for lá para Gálatas, você vai ter uma outra também. Das obras da carne. Elimine. Não deixe que estas coisas tomem forma na sua vida. Você foi chamado para viver diferente. Ande de maneira digna, é que diz o apóstolo. Quinto, eu me revisto do novo homem quando perdoo e peço perdão. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Quanta gente aprisionada por anos a fio, porque decidiu não perdoar e não pedir perdão. Perdoe da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo, é o que diz a palavra. Não dá para falar outra coisa, não dá para aprofundar mais isso. Aqui é muito claro. É apenas entender e decidir, tomar a decisão de perdoar. Existem pessoas que estão morrendo, literalmente morrendo, porque não perdoam. Eu não sei se você conheceu alguém ou se você conhece alguém que começou a morrer de ódio. É algo triste. Morrer de raiva, de ira, porque não perdoa, porque não consegue resolver essa questão dentro de si. Irmãos, a base dos nossos relacionamentos é o amor do Pai expresso em Cristo Jesus, seu Filho, que se fez um de nós, que se fez carne. Jesus resumiu tudo em 2 mandamentos. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Por isso, na sequência, no capítulo 5, Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ter essas atitudes, as atitudes corretas, andar de forma digna é se relacionar corretamente. Quantas pessoas emperram justamente nisso? Porque já aceitaram, são fatalistas no seu jeito de ser, na sua forma de agir, na sua forma de pensar, e elas não querem mudar, não desejam mudar. A verdade é que é impossível deixar o perdão de fora da vida de um discípulo de Cristo. É impossível. No livro Conhecendo a Deus e Sua Vontade, tinha uma frase muito interessante, que todo mundo que fazia ficava atraído por aquela frase, porque ela era uma frase de confronto, que dizia: não dá para ficar como está e ir com Deus ao mesmo tempo. Não dá para ficar como estou e ir com Deus ao mesmo tempo. É preciso mudar, é preciso ser transformado. E os relacionamentos difíceis, eles servem para que essa transformação ocorra em nossas vidas. Amar uns aos outros é a prioridade do reino de Deus. Jesus relaciona o nosso poder no testemunho evangelístico ao amor e à unidade entre os cristãos.
João 13, 34, 35 diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. E ele conclui dizendo: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não dá para não perdoar e estar bem com Deus. Não dá para caminhar irado, raivoso, iracundo, odioso e continuar bem com Deus. Fique atento às devocionais da semana. Fique atento àquilo que o Senhor vai ministrar ao seu coração durante essa semana. Neste processo todo de despojar-se e revestir-se, a fim de agradarmos a Deus e vivermos relacionamentos à luz da palavra, eu deixei de mencionar 2 versículos e com eles eu quero partir para a conclusão desta mensagem. Primeiro é o verso 27, quando o apóstolo diz: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E a verdade é que o diabo encontra muito espaço para trabalhar na vida de uma família, na vida de uma igreja, na vida de um grupo, de um ministério, quando os relacionamentos não são corrigidos, não são tratados. Não vamos nos iludir, a batalha que nós travamos nessas questões. Pedro diz que o diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E relacionamentos não resolvidos, coisas não resolvidas dentro de nós, são espaço suficiente para ele causar dano, destruição, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Quantos relacionamentos conjugais são destruídos porque os relacionamentos não são tratados? Quanto divórcio, quanta separação, quanta coisa ruim acontece dentro de casa, entre pai, filho, marido, mulher, por causa de relacionamentos que não são tratados, não são colocados sobre a luz da palavra de Deus, o escrutínio do Espírito, a ação do Espírito Santo de Deus, e a transformação não ocorre, porque está todo mundo cheio de direito, todo mundo cheio de razão, todo mundo querendo ter o controle da situação. Não deis lugar ao diabo. É interessante pensarmos nesse versículo, no meio desse contexto de relacionamento aqui. Em Romanos 16, 19, o apóstolo Paulo diz: sejais sábios para o bem e simples para o mal, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Seja simples, submeta-se, humilhe-se, reconheça o senhorio de Jesus, reconheça o valor do outro, a importância dos outros na sua vida, na vida de um grupo. Reconheça os dons, os talentos, os ministérios, a importância de cada um. Seja simples. E assim a palavra de Deus diz que nós vamos esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Seja sábio para o bem. E o outro versículo é o verso 30, quando ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Quando não ouvimos a voz do Espírito Santo, ou se a ouvimos, simplesmente não reagimos positivamente a ela, nós entristecemos Ele. Nós entristecemos o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. É Deus habitando em nós, e Ele fica triste quando eu não perdoo, quando eu sou egoísta, quando eu sou orgulhoso, quando eu não resolvo as minhas questões dentro de mim e fora de mim. Isto é muito sério, é dizer não a Deus, não à palavra de Deus, não à direção do Senhor. É não reconhecer os sinais de que algo está errado, de que há um barulho no motor, de que uma luz acendeu. Às vezes, nós podemos ver a luz acendendo nos outros, ou melhor, a nossa luz acende por causa dos outros, mas às vezes não por causa de nós mesmos.
alguma coisa está errada aqui. Algum sentimento está aqui e não deveria estar. Isto é muito sério. O apóstolo Paulo diz: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Nós vivemos, do ano passado para cá, temos vivido tempos difíceis, duros, muito duro, de perdas, de medo, de incertezas. Nós vivemos tempos complicados. E nós temos sempre aquela frase: nós nunca mais seremos o mesmo depois de tudo isso. E a gente espera que tudo isso passe o mais rápido possível, para avaliarmos se nós vamos continuar sendo os mesmos ou não. Para mim, questão pessoal, é que este momento difícil que expressa toda a fragilidade humana, portanto, a nossa fragilidade, e que nós, de fato, não somos nada, a não ser pó, e que o Senhor teve misericórdia e colocou um tesouro em um vaso de barro como eu e você. Se nós não entendermos isso, é motivo para nós entendermos isso, e começarmos a olhar uns para os outros e reconhecermos a importância que é estarmos juntos e nos relacionarmos bem. E de caminharmos em unidade para um propósito de Deus para a nossa vida como igreja. E enxergarmos que o Senhor usa tudo, absolutamente tudo, para nos transformar de dentro para fora. Porque as dificuldades da vida, as lutas, os intempéries que vêm sobre nós, ou nos torna pessoas piores, ou nos melhoram. E a vontade de Deus, o desejo de Deus, é que a gente melhore como discípulo, melhore no relacionamento com Ele, melhore no relacionamento com os outros, melhore e cresça como igreja. Nós temos 3 níveis de relacionamento que precisam ser tratados todos os dias, constantemente nas nossas vidas. É o relacionamento conosco, é o relacionamento com as pessoas, e é o primeiro, o relacionamento com Deus. Se começarmos a nos relacionar com Deus do jeito que tem que ser, os outros 2 vão começar a caminhar e os frutos vão surgir nas nossas vidas. Nós somos comprados, todos nós, por um alto preço. Todos nós somos devedores da mesma graça. Todos nós fomos lavados, purificados pelo mesmo sangue. Todos nós ressurgimos com Cristo que saiu da sepultura pelo mesmo ato redentor dele. E todos nós um dia seremos levados para a glória com Ele. Podemos sim olhar para a palavra de Deus e acreditar que mudanças significativas podem ocorrer no meio do corpo de Cristo. Transformações reais, não coisas imaginárias, não utopia. Algo real, palpável, que pode ser manifesto, expresso através de atitudes, de comportamentos, de despojar-se de si mesmo e de reconhecer o valor uns dos outros. É possível que isso ocorra. E eu creio que o Espírito Santo de Deus quer fazer exatamente isso nas nossas vidas. Falar sobre relacionamento
num período onde ninguém pode se relacionar, é um desafio. Mas vocês estão aí na casa de vocês, ouvindo esta palavra transformadora. E embora não estejamos juntos, nós estamos conectados na mesma mensagem, nos mesmos princípios, ouvindo a mesma voz, a voz não minha, do Espírito Santo de Deus, dizendo: faça algo. Não se conforme, faça algo. Avalie, vá à frente, vá em frente. Deixe-se transformar pelo Espírito Santo de Deus que habita em vós. Todo crente quer ser cheio do Espírito. E se não quer, alguma coisa está errada. Mas ninguém pode ser cheio do Espírito se for cheio de si mesmo. Nenhuma igreja pode ser cheia do Espírito Santo de Deus se ela for cheia de si mesma, cheia de orgulho, cheia de vaidades. O Espírito Santo de Deus quer encontrar espaço a partir do momento em que eu me despojo e me revisto do novo homem. Para concluir, eu queria ler o verso 21 do capítulo 3, 20 e 21, ele diz, e eu quero que isso aconteça no nosso meio. Paulo está concluindo a sua oração, e ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Um poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar? Eu não queria dar a você nesse momento nenhum desafio. Eu peço que o Espírito Santo de Deus desafie o seu coração, se você entender que você tem que dar alguns passos na sua vida. Nós somos comprados por alto preço, nós somos a igreja de Jesus. Precisamos nos relacionar bem, retificar os nossos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, eu sei que os desafios, Senhor, que o Senhor coloca para nós, diante de nós, é maior do que nós. Eu sei que temos pecado grandemente contra o Senhor, porque muitas vezes não percebemos ou não queremos perceber os sinais que estão gritando, que estão fazendo barulho em nosso interior, dizendo que algo está errado. E eu oro nesta hora e peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em especial, peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. E me ajude, Senhor, a realmente me despojar e me revestir. Senhor, que esse conhecimento não seja algo para ensinar, para falar, para pregar, mas seja um comportamento na vida, na minha vida, e na vida dos meus irmãos também, eu peço. Eu oro por cada um, Senhor. Senhor, como são importantes os meus irmãos, como eles têm valor, Deus. Como esta igreja é valorosa, Senhor. Senhor, como este povo se une em momentos de dor. Como, Senhor, esse povo se une em momentos de desafios. Como chegamos até aqui, Deus? Porque o Senhor tem levantado uma igreja, Senhor, de pessoas que querem algo com o Senhor, que desejam o Senhor, e que desejam que a obra cresça e avance.
e que se multiplique nesta cidade, Senhor. Senhor, eu não consigo entender tudo isso que está acontecendo. E na verdade eu não tenho pretensão alguma de entender, ou de querer explicar nada. Simplesmente, Senhor, eu quero pedir que, no mover de tudo isso que está acontecendo na cidade, no Brasil, no mundo, o Senhor levante uma igreja poderosa. Senhor, nós temos uma resposta, essa resposta é Jesus, o Teu Filho. E a Ele nós queremos submeter as nossas vidas, submeter os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas motivações. Senhor, elimina todas as motivações erradas, egoístas do nosso coração. Todo desejo que vai contra a Tua verdade, a Tua palavra, elimina das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós. Levanta, Senhor, o Teu povo. Pai, se há pessoas que estão nesse momento ouvindo, ou que ouviu essa mensagem, que está acompanhando essa oração, e que precisa acertar alguma coisa com alguém, eu oro para que o Teu Espírito dê força a ele, a ela, para que passos certeiros sejam dados e o inimigo seja envergonhado, para que ele não encontre espaço no nosso meio e seja o que ele já é, derrotado. Eu oro, Senhor, para que o Senhor faça isso no nosso meio. Eu oro no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.